Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos continuando aí com nossos estudos de direito penal. Vamos falar dos artigos 296 até o 298 do Código Penal. Esteja acompanhando os nossos conteúdos. Nós temos conteúdos diários para a prova de escrevente técnico do TJ São Paulo. E para que você possa tirar uma boa nota, eu recomendo que você esteja acompanhando conosco essas aulas e vendo e revendo cada uma dessas aulas, lendo conosco aí os artigos e acompanhando por meio da lei também, que você pode acessar por meio da internet, ou comprando um vade-mecum. Eu peço que você acompanhe, que nos dê esse voto de confiança aí no nosso material e esteja subscrevendo, esteja se inscrevendo aí no canal e mandando para os seus amigos também, deixando um joinha caso você goste do conteúdo e ativando o sininho para acompanhar as próximas aulas também com a gente. Tá bom? Vamos continuando agora os estudos de direito penal no artigo 296, no capítulo 3. Então a gente começa agora um novo capítulo dentro ainda do mesmo título que estávamos anteriormente. Aqui, capítulo 3, falsidade documental, dentro do título ainda de crimes contra a fé pública. Então vamos lá. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296, falsificar, fabricando ou alterando, então são os mesmos verbos. A diferença então é que antes lá no 293 a gente tratou de papéis públicos, agora estamos tratando de selo ou sinal público. No inciso 1º, selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Autenticar significa dizer que ele é verdadeiro. É um selo que diz que um documento, que um papel é verdadeiro. E o inciso 2º, um selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Aqui seriam os cartórios. Então, em regra, são documentos que autenticam. Aqui a diferença é que ele está abrangendo a entidades de direito público e aqui ele está falando só de União, Estados e município. Então, vamos lá, União, Estados e município. E aqui ele inclui entidades de direito público, então já entraria autarquias. Fundações públicas de direito público. Ou a autoridade. Se a própria autoridade for lá, um juiz ou uma outra autoridade, e sinal público de tabelião. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º, temos a situação equiparada à anterior, que é a pessoa que utiliza desse selo ou sinal falsificado. O inciso 2º, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro. Aqui, então, é diferente, já é um sinal que é verdadeiro. Em prejuízo de outrem, ou em proveito próprio ou alheio. Então, ele está se utilizando desse selo verdadeiro, no entanto, ele está se utilizando de uma forma indevida. É uma utilização que serve para prejudicar uma outra pessoa ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3º, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Então, normalmente um documento tem lá o seu brasão, tem o brasão aqui da administração pública, digamos lá do Poder Judiciário, que é onde você vai trabalhar, tem aqui o seu brasão. Então, a pessoa vai lá, altera ele, ou falsifica, ou faz uso indevido dessa sigla, dessa marca, desse logotipo. Parágrafo 2º diz, se o agente é funcionário público,
assim como ele fala lá no 295, e comete crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Então, igual ao artigo 293, essa disposição aqui com relação ao selo e sinal público. Falsificação de documento público, artigo 297. Então, aqui poderemos diferenciar documento público de papel público do 293. Então, papel público 293, o selo público e sinal público aqui no 296 e documento público no 297, que iremos tratar agora. Falsificar no todo ou em parte. Então, primeira anotação aqui, ó, ele pode ser no todo ou ele pode ser uma falsificação parcial. Um documento que seja público ou alterar documento público verdadeiro. Então, falsificar, ele cria um documento novo, ou altera um documento que já existe. Parágrafo 1º. Então, aqui a pena é de 2 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 1º, novamente aqui, funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se de novo 1/6. Então, é uma disposição comum para todos esses crimes aqui, 293, 296 e 297. Também vemos a mesma situação do funcionário público prevalecendo-se do cargo e um aumento da sexta parte. Muito importante lembrar, então, essa disposição para todos esses crimes aqui. Parágrafo 2º, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público. Então, documento público equiparado. São documentos que, em tese, não são públicos, porém, para efeitos penais, serão considerados documento público. Isso significa que, se a pessoa cometer esse crime de falsificação, ele será equiparado para todos os efeitos a documento público, para todos os efeitos penais. Então, a pessoa vai incorrer no mesmo crime aqui do 297, caso faça a falsificação desses documentos aqui. Então, inicialmente, o emanado de entidade paraestatal. Entidade paraestatal são as entidades do terceiro setor. Terceiro setor que inclui Sistema S. Terceiro setor, Sistema S, que é Senac, SESI, SENAI, é o Sistema S. Dentre outros, né? OS, OCIP, documentos que são emanados por esses, que eles não são considerados entidades públicas, no entanto, eles são pertencentes ao terceiro setor, que são entidades que eles prestam serviços sociais, etc. O título ao portador ou transmissível por endosso. Esse título ao portador ou transmissível por endosso são os títulos de crédito. Título de crédito. Título de crédito é nota promissória, duplicata, cheque, tá? Então, isso é título de crédito, que são esses títulos ao portador ou transmissível por endosso. Eles são documentos particulares, no entanto, em razão de sua importância, eles são considerados aqui, para esse artigo, documentos públicos. Ações de sociedade comercial. Então, ações representativas aí do capital de uma empresa. Os livros mercantis. Os livros mercantis são livros de suma importância para as empresas, são livros, alguns deles obrigatórios para todas as empresas, alguns obrigatórios apenas para alguns tipos de sociedade. Então, esses livros eles também são considerados documentos públicos porque eles trazem
diversos tipos de prova com relação à empresa, com relação à forma como aquela empresa ela está agindo perante a sociedade, perante o comércio, perante as outras empresas. Então, elas são muito importantes, então aqui elas são consideradas como documentos públicos. E o testamento particular. Testamento também, como todos os outros, ele é um documento particular, no entanto, em razão da sua relevância tamanha, que é a participação em uma sucessão, ela acaba tendo esse papel de relevância aqui nesse artigo 297. Então, é muito importante esse artigo, lembrar essa situação do parágrafo 2º. Se for para lembrar um parágrafo só, esse daqui é com certeza o que você precisa lembrar de todas essas hipóteses aqui. Então, retomando, os documentos emanados de entidade paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Prosseguindo, parágrafo 3º diz, nas mesmas penas, então equiparado da falsidade de documento público, ainda estamos aqui na falsidade de documento público, ele diz que quem insere ou faz inserir na folha de pagamento, então folha de pagamento, ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social. Pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Então, a empresa, quando ela manda as informações para a Previdência Social, ela manda as informações de quem está lá como segurado obrigatório. O segurado obrigatório seria um empregado. Aqui, no caso, é o empregado. Então, a empresa vai lá e diz que ela tem um empregado que, na verdade, ela não tem. Ela está fazendo aquilo para burlar uma regra de previdência pública, de previdência social. Então, isso não é permitido. Isso é um crime de falsidade documental, porque ela está inserindo em uma folha de pagamento uma informação que não deveria estar constando lá, para permitir que essa pessoa seja considerada um segurado obrigatório e receba benefício da Previdência, benefício a qual ela não tem direito. No inciso 2º, na carteira de trabalho, na CTPS, do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Então, a mesma situação. A pessoa está lá, o trabalhador está lá com sua carteira de trabalho e a empresa vai lá, ou quem vai lá e contrate essa pessoa, insere nessa CTPS informações também para criar um direito perante a Previdência que a pessoa não possui, não tem jus. Então, tanto o inciso 1º, a diferença é que no inciso 1º ele diz que na folha de pagamento e no inciso 2º ele diz na carteira de trabalho, uma declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3º, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Aqui, então, uma situação mais ampla. Digamos aqui que é uma situação subsidiária. Caso não se aplique às anteriores, ele vai ser aplicado esse inciso aqui, é uma situação para poder ampliar a abrangência do artigo. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, então omissão, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Essa daqui é uma situação em que a pessoa falsifica por omissão. Omissão é um não fazer. Como ela teria obrigatoriedade de estar colocando esses dados pessoais do funcionário, colocando a remuneração, vigência do contrato, prestação de serviço. E
para, é, para não estar tendo algum tipo de obrigação, ela acaba não colocando algumas informações que deveriam estar constando lá. Então, acaba sendo também uma forma de falsificação, porém por omissão. Falsificação de documento particular. No artigo 298 fala: falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Então, tanto a falsificação quanto a alteração. A pessoa pega um documento, aqui ela cria um documento novo e aqui ela modifica. O documento que era verdadeiro, ela acaba modificando, tornando um documento falso. Parágrafo único diz: para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular. Então, já vimos mais atrás os equiparados a documento público, agora nós vemos o equiparado a documento particular. Também muito importante lembrar que é equiparado a documento particular o cartão de crédito ou débito. Porque, em regra, o cartão ele não seria um documento, porque o cartão, na verdade, ele é um meio de pagamento. É um meio de pagamento, como o dinheiro, por exemplo, ele seria um meio de pagamento. No entanto, aqui, ele é considerado um documento particular para fins de cartão de crédito e cartão de débito. É importante essa disposição aqui porque poderia acabar sendo considerado, por exemplo, uma situação de moeda falsa ou algum outro tipo de crime. Então, não é moeda falsa porque é um documento particular, o cartão. Vamos terminando então por aqui. A próxima aula a gente continua aqui no artigo 299, falsidade ideológica, e iremos fazer a diferenciação de falsidade ideológica com falsidade material, para podermos compreender exatamente qual é o significado de cada uma dessas disposições. Tá bom? A gente se vê aí na próxima aula.